Bom dia, bem-vindos a este momento de culto, quando Jesus vem ao nosso encontro para nos dar a sua santa paz. Começamos a nos preparar cantando o primeiro cântico, 122 do Inário Luterano. Cristo coroai, Cordeiro vencedor, ouvidos coros celestiais dos anjos do louvor, erguei vibrante voz de todo o coração, louvando aquele que morreu e deu-vos salvação. A Cristo coroai, seu lado e mãos olhar, nas suas chagas resplendor, da glória contemplar, em anjos lá do céu, o podem compreender, que o próprio Filho de Deus Pai pelo homem vai morrer. A Cristo coroai, a vida nos doou, e a fim de dar-nos salvação, a tromba triunfou. Cantemos seu poder, morreu mas ressurgiu, a vida eterna nos ganhou, e a morte destruiu. A Cristo coroai, dos tempos é Senhor, e do universo imenso é Deus, eterno Criador, ao grande Redentor, que deu-nos salvação, eternamente tributai louvor e adoração. Lembramos do nome que faz parte da nossa vida desde o batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, escaparia da condenação, mas tu nos perdoas. e por isso nós te tememos. Ó Deus, gracioso Pai, eu, um pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e erros com os quais eu te ofendi, e por isso mereço o teu castigo, agora e eternamente. Mas eu lamento de todo o coração os pecados que cometi, e sinceramente me arrependo. Peço-te, ó Deus, que por tua infinita compaixão e por causa da santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho, Jesus Cristo, sejas gracioso e tenhas misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Por causa desta vossa confissão, eu, devido ao meu ofício de servo da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Aleluia. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém. Aleluia. Louvem o Senhor do alto dos céus. Louvem o Senhor nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos. Louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor sol e lua. Louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor céus dos céus. E as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor. Pois ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todos sempre. Fixou-lhes uma ordem e não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor. Louvem-no monstros marinhos e todos os abismos. Fogo e granizo, neve e vapor. E ventos fortes que lhe executam a palavra. Montes e todas as colinas. Árvores frutíferas e todos os cedros. Feras e todo o gado. Animais que rastejam e aves. Reis da terra e todos os povos. Príncipes e todos os juízes da terra. Rapazes e moças. Velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos. Dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Glória, glória, in excelsis Deo. Glória, glória, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glórias, aleluia, aleluia, aleluia. Todo-Poderoso Deus, concede que nós, que celebramos a ressurreição do Senhor, possamos por Tua graça confessar em nossa vida e por nosso falar que Jesus é Senhor e Deus. Através do mesmo Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem se sentar, cantamos o hino 190 do Inário Luterano. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha
primeira leitura para o segundo domingo de Páscoa, leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 29 até o versículo 42. Atos 5, 29 a 42. Ouçamos a palavra do Senhor. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo, que deu aos que lhe obedecem. Ele, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vocês vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram a cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos que o obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois disso, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que obedeciam foram dispersos. Nesse caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, desde que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Essa é a palavra do Senhor. Assim a gente percebe que o cristianismo não é obra de homens, mas é obra de Deus, porque está até hoje sobrevivendo, né? Segunda leitura, carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 até o versículo 9. Ouçamos a palavra de Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma vida de esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com a glória indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo desta fé, a salvação da alma. Essa é a palavra do Senhor. Agradecemos a diaconisa. Nós exultamos com uma alegria indescritível e cheia de glória. Exatamente porque Jesus ressuscitou e tem uma herança guardada para nós. Aqueles que puderem, se coloquem de pé para a leitura do Santo Evangelho conforme o evangelista João, capítulo 20,
do versículo 19 até o versículo 31. Ouçamos a palavra de Jesus. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Como resposta de fé a esta palavra de Deus que nós ouvimos, nós confessamos o que nós cremos com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem se sentar e eu convido as crianças para virem conversar com o pastor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estou. Que bom que vocês estão aqui. Hoje eu quero conversar uma coisa com vocês, bem importante. Vocês conhecem esse livro aqui? Como é que é o nome dele? Bíblia. Vocês sabem para que serve a Bíblia? Para saber o que Jesus fez na terra, é verdade. Olha só o que está escrito no que a gente leu hoje aqui no culto. Na verdade, Jesus fez muita coisa. Ele fez bastante coisa diante dos discípulos, para os discípulos dele verem os sinais que ele fazia. E esses sinais foram escritos nesse livro. Só que tem muito mais sinais que Jesus fez, tem muito mais coisa boa que Jesus fez. Mas as coisas que Jesus fez,
Algumas delas foram escritas para que nós acreditemos que Jesus é o Filho de Deus. E pela fé em Jesus a gente tenha vida eterna. Vocês sabiam disso? Que essa Bíblia aqui fala de Jesus e da importância dele na nossa vida? Vocês já têm a Bíblia de vocês? Tem, a Sarinha tem, né? O Miguel também? O papai e a mamãe de vocês leem a Bíblia com vocês? Tem Bíblia, né? É muito importante que todo dia a gente aprenda um pouquinho sobre Jesus e o seu amor por nós. E é por isso que está tudo aqui. Tudo que Jesus fez, tudo que Papai do Céu fez, está tudo aqui nessas páginas. E é tudo por amor a cada um de nós. Certo? Então, lá na escolinha vocês vão aprender mais uma história da Bíblia. E assim vocês vão aprendendo também a amar Jesus, que é o Salvador de vocês. Certo? Vamos fazer uma pequena oração e vocês vão para a escolinha hoje? Eu falo e vocês repetem, tá? Querido Jesus, muito obrigado por ter deixado a Bíblia para a gente crer e acreditar que Tu és o nosso Salvador. Abençoa a nossa escolinha, a nossa família e a cada um de nós. Amém. Muito bem. Agora vocês vão para a escolinha com a prof. Vilma, tá bom? E nós seguimos com o nosso culto cantando o hino 285 do Inário Luterano. Tua luz, mesmo que aflitos, somos benditos só por sermos teu Jesus. A nossa vida foi redimida, se a ti olhamos, a salvo estamos da própria morte. Aleluia. Em ti confiamos, refúgio achamos, em tua graça que nos enlaça, agora e sempre. Aleluia. Contigo estamos, não receamos mundo, inferno, morte ou mal. Tu os venceste, na cruz morreste, teu amor é perenal. Assim te honramos, glorificamos teu nome santo, com nosso canto em alegria. Aleluia. Vida gloriosa e jubilosa, ó Deus clemente, onipotente, em ti teremos aleluia. Que Jesus, o autor da nossa alegria, esteja conosco durante o meditar das Sagradas Escrituras. Amém. Os textos de hoje nos levam a um contexto de perseguição aos cristãos, onde a fé no Senhor Jesus estava sendo colocada à prova. João nos fala da ocasião em que os discípulos estavam com as portas trancadas, estavam com medo dos judeus. Afinal, o corpo de Jesus havia sumido, não estava mais no túmulo. Eles estavam sendo acusados de roubar o corpo de Jesus. Para os judeus, a ressurreição de Jesus não é uma realidade. Não era naquela época e não continua sendo ainda hoje.
entanto, eu vou trocar de pilha. Melhor pegar a pilha nova do que ficar falhando, né? Toda hora. Então, para os judeus, a ressurreição não é uma realidade. Não era naquela época. Continua sendo hoje. Obrigado. Mas aconteceu algo que mudaria a vida daqueles discípulos para sempre. Eles, estando com as portas trancadas, viram Jesus. Jesus ressurreto. Ele se pôs no meio deles e lhes dá a sua paz. Já conseguiram imaginar uma situação como essa? Tudo trancado, aparece alguém, e esse alguém é Jesus. A presença real de Jesus, com as marcas da crucificação, anima aqueles discípulos de tal forma que os leva a confessar que Ele, de fato, é o seu Deus, é o seu Senhor. E essa é uma das confissões mais bonitas que nós temos na Bíblia. Quem fez foi Tomé. Ele confessou em alto bom som que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor. Pouco tempo depois, aquele medo que os discípulos tinham deu lugar à coragem. Mas a perseguição continuava. Os discípulos não mais se trancavam por conta própria. Agora, eles eram trancados em prisões. Eram trancados pelos judeus, por ensinarem que Jesus ressuscitou, como o livro de Atos dos Apóstolos nos ensina. No entanto, nas provações que eles passavam, sendo presos, açoitados, maltratados, pelo simples fato de eles testemunharem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, eles não desanimavam. Pelo contrário, eles ficavam muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E não bastasse os discípulos sofrerem perseguições, eles ainda encorajavam os demais cristãos a continuarem firmes na confissão de fé em Jesus Cristo, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às provações, como no caso da carta de Pedro aos cristãos perseguidos, porque isso resulta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Que motivação é essa que transforma o medo em coragem e leva cristãos a se encorajarem mutuamente para continuarem confessando sua fé em Cristo Jesus, mesmo que isso lhes traga perseguição, sofrimento e até mesmo morte? Não existe outra resposta. A ressurreição de Jesus é a principal motivação que transforma o medo em coragem, porque ela nos regenera para uma viva esperança de uma herança que não pode ser destruída e está reservada nos céus para nós. É isso que Pedro afirma na sua carta. Mesmo sem o termos visto como os discípulos e mais de 500 pessoas, nós o amamos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele se entregou à morte para nos dar a sua herança, a salvação da alma, a vida eterna. Por isso, crer na ressurreição de Jesus é ter
paz. A paz que o mundo não nos pode dar. E esperar pela definitiva paz que desfrutaremos no reino de Deus. Crer na ressurreição de Jesus é receber pelo Espírito Santo arrependimento, perdão dos pecados e esperar a definitiva redenção do corpo e da alma. Crer na ressurreição de Jesus é ser enviado por Jesus para proclamá-lo. Mesmo que alguns se enfureçam, mesmo que queiram nos perseguir, cancelar, insultar, açoitar, matar. Porque isso nos mostra que nós estamos seguindo os passos de Jesus. Ele não buscou agradar o mundo, mas o seu Pai que o enviou. Crer na ressurreição de Jesus é se encontrar com Ele na Santa Ceia, quando Ele realmente se faz presente entre nós, e esperar pelo definitivo encontro que nós teremos com Ele na sua segunda vinda, quando o mundo será restaurado, os mortos serão ressuscitados, todos nós seremos transformados, e o mal será condenado para sempre. Crer na ressurreição de Jesus é ouvir Ele mesmo dizendo para nós: não sejam incrédulos, mas crentes. Foi com esse intuito que o Novo Testamento foi escrito, para crermos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. Isso nos enche de alegria, uma alegria indescritível, não dá para descrever, e é uma alegria que precisa ser compartilhada. Já viram alguém ficar alegre e não querer compartilhar a sua alegria com outros? É estranho, né? É por causa disso que nós compartilhamos a alegria que temos com os que conosco convivem, para que eles conheçam a viva esperança que nós temos e queiram se juntar a nós para o alvo da nossa fé, a salvação da alma, a redenção do corpo. Nós estamos passando por provações. Cada um aqui deve ter as suas próprias provações. Só que isso é um bom sinal, porque os sofrimentos produzem perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5. Diante de tantas provações, provações que nos deixam entristecidos, é verdade, nós ainda podemos exultar com uma alegria indescritível. Afinal, as nossas provações são passageiras, mas a nossa herança é eterna. Porque o nosso Senhor e o nosso Deus, Jesus Cristo, está vivo para todos sempre, e com Ele nós viveremos. Convido vocês a se colocarem de pé e juntos nós orarmos. Mesmo que aflitos, somos benditos só por sermos teus, Jesus. Confiamos que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. E por isso exultamos com grande alegria. Dá-nos coragem e bom ânimo, pois mundo, inferno, morte e mal foram vencidos por Ti, e em Ti somos mais que vencedores. Amém.
Ainda de pé, cantemos o ofertório. Ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Com gratidão a Deus por tudo que dele recebemos e respondendo ao seu amor por nós, nós devolvemos a melhor parte ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos o que o Salmo 56 nos diz: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Podem se sentar? E durante o nosso ofertar nós cantamos o hino 169 do Inário Luterano. Com gratidão, Senhor, queremos ofertar, estar ao teu dispor, o que dignas te dar. Oh, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Com gratidão, Senhor, queremos ofertar, estar ao teu dispor, o que dignas te dar. Oh, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Na nossa oração, nós queremos incluir os aniversariantes da semana: a Sueli Pereira da Silva, lá da Emanuel. Dia 11, completou mais um aniversário. No dia 12, a Maria Verônica Alves Bezerra, daqui da Santíssima Trindade. E no dia 14, Josefa Severina da Silva, lá da Igreja Emanuel. Temos aniversariantes de batismo: o Jair Miranda, do Espírito Santo, ficou errado ali. Parabéns, Jair. E também da confirmação de fé do Jair e da Jandiara no mesmo dia. Nós queremos agradecer a Deus por essa boa lembrança. Temos também súplicas do povo de Deus. O Victor, ele pede para que ele consiga um estágio. Nós incluiremos na nossa oração. A Pamela pede pela sua amiga Eli, que está se recuperando da saúde. A Rose pede pela sua filha Poliana, que também está se recuperando em sua saúde. E a Grace, ela pede pela família Pérez, em virtude do falecimento da tia Florinda. Nós incluiremos os enlutados também na oração. Aqueles que puderem, se coloquem de pé, nós vamos orar.
Nós te louvamos, ó Senhor, e cantamos louvores por causa das tuas maravilhosas obras. Por tua grande misericórdia, nós nascemos novamente para uma vida de esperança através da ressurreição de Jesus Cristo. Embora nós não o tenhamos visto, o amamos. Cremos nele e nos alegramos no seu amor. Vivemos numa época científica, Senhor, e gostamos de ter evidências lógicas e concretas para sustentar o que cremos. Perdoa-nos, Senhor, por sermos lentos em aceitar a verdade que o teu Filho ressuscitou dos mortos. Somos como Tomé, esperando tocar nos sinais dos cravos que perfuraram as mãos de Jesus e colocar a mão em seu lado ferido. Muitas vezes esquecemos da promessa de Cristo, de que seremos mais felizes do que Tomé, se crermos sem ver. Ó Senhor, perdoa-nos, ajuda-nos em nossa falta de confiança. Sem o dom do Espírito Santo, não podemos conhecer a Jesus Cristo como nosso Senhor ressuscitado. Por isso, envia-nos teu Espírito Santo para que, com os corações confiantes, possamos crer e sempre manter a verdade da ressurreição de nosso Salvador. Que possa essa verdade nos reassegurar da nossa própria ressurreição e assim possamos enfrentar a morte temporal sem medo. Tira de nós as dúvidas e faz-nos crer que Jesus Cristo é o teu Filho e assim, crentes, possamos ter a vida eterna em seu nome. Senhor Jesus, graças nós te damos, porque por mais um ano sustentaste os teus filhos, a Sueli, a Josefa, o Jair, Jandiara e também a Maria Verônica. Graças te damos pelas bênçãos derramadas sobre a vida destes teus filhos. E incluímos, Senhor, nestas nossas petições, as súplicas do teu povo. O Victor Harris pede para que consiga um estágio a fim de colocar em prática os seus estudos e se formar para exercer os ofícios da sua vocação. A Pamela e a Rose pedem pela Eli, pela Poliana, em virtude da sua saúde, e nós pedimos, Senhor, que a recuperação destas tuas filhas seja a melhor possível, mais breve, para que possam retornar aos seus afazeres diários. E incluímos também, Senhor, os enlutados. Lembramos da família Pérez, que teve a perda da sua tia Florinda, a Grace teve a perda da sua tia, mas cremos que pela fé, pela redenção que tu nos dás, a morte é apenas uma passagem desta vida para a eternidade contigo, ó Pai, contigo, Espírito Santo, e contigo, ó Senhor Jesus Cristo. Pedimos isso e nós agradecemos, em nome daquele que sofreu e morreu em nosso lugar e ressuscitou da morte para a nossa justificação. Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Deus. Amém. Podem se sentar. E neste momento eu convido nosso irmão Haroldo para se colocar diante do altar do Senhor. Estimado Haroldo, assim como você veio diante do altar para ser recebido como membro da Congregação Santíssima Trindade de Recife, assim também você está vindo agora diante do altar para receber a sua transferência para a Congregação Cristo de Lajeado, no Rio Grande do Sul, sob os cuidados do pastor Mário Hartmann. Por isso, para que a congregação conheça o seu sincero propósito, convido-o a declarar esta intenção diante de Deus e desta congregação e lhe pergunto: você está resolvido a ser fiel na participação aos cultos e à Santa Ceia,
e servir a Deus com os seus bens, dons e tempo, colocando-se assim sob a palavra e vontade de Deus, onde você estabelecer residência? Se sim, responda sim com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Em virtude da promessa feita, em nome da Congregação Evangélica Luterana Santíssima Trindade, despeço de maneira antecipada, tendo em vista que você só irá dia 25, mas no dia 23 eu não estarei por aqui. Despeço do convívio com os irmãos desta congregação e o incentivo a participar da ceia do Senhor e dos cultos, onde você estiver daqui para frente, bem como a fazer uso das demais bênçãos, privilégios e dons que Deus dá aos seus filhos, a fim de levar a mensagem da salvação ao mundo perdido. Que você continue servindo ao Senhor da igreja e seja uma bênção para muitos, onde você estiver. Nos coloquemos de pé e oremos. Senhor Deus, queremos neste momento agradecer e interceder pela vida deste teu filho, Haroldo. Somos gratos a Ti por podermos conviver com ele nesta casa de oração e de comunhão, sendo fortalecidos por Ti para nos apoiarmos mutuamente e trabalharmos juntos em prol do Teu reino. Guia-o nesta nova jornada em sua vida, da mesma forma como sempre o guiaste até aqui, e faze com que seja sal e luz para o mundo, a fim de que dê sabor e ilumine a vida de muitas pessoas com o segredo do Evangelho e com o amor que vem de Ti. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Haroldo, vá em paz e que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre contigo. Amém. Momentos de despedida não são fáceis, mas os percursos da vida nos levam para lugares onde nós talvez não imaginávamos, mas que é o melhor para a nossa vida. E assim, com carinho, nós nos despedimos do Haroldo, apesar de no próximo domingo ele ainda conduzir o culto de leitura, no dia 23, que será comunicado nos avisos. Aproveitando que estamos de pé, nós começamos a nos preparar para o ofício da Santa Ceia. O que é o sacramento do altar? Onde está escrito isso? Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Que proveito há nesse comer e beber? Isto nos indicam as palavras: dado e derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Por estas palavras nos são dadas no sacramento remissão dos pecados, vida e salvação. Pois onde há remissão dos pecados, há também vida e salvação. Como pode o ato físico do comer e beber efetuar tão grandes coisas? O comer e o beber, em verdade, não as podem efetuar, mas sim as palavras, dado e derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados.
Essas palavras, juntamente com o comer e o beber, são as coisas principais no sacramento. E o que crê nessas palavras tem o que elas dizem e expressam, a saber, remissão dos pecados. Quem recebe dignamente este sacramento? Jejuar e preparar-se corporalmente é, sem dúvida, boa disciplina externa, mas verdadeiramente digno e bem preparado é aquele que tem fé nestas palavras, dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Aquele, porém, que não crê nessas palavras ou delas duvida, é indigno e não está preparado, pois as palavras por vós exigem corações verdadeiramente crentes. Assim, em cumprimento à ordem do nosso Senhor Jesus Cristo e confiantes em sua promessa, participaremos da Santa Ceia, pois Cristo está realmente presente, com o seu corpo e sangue para ser comido e bebido por nós, a fim de nos dar pessoalmente perdão dos nossos pecados, fortalecimento da fé, renovação da esperança e crescimento no amor, no serviço e no testemunho ao próximo. Assim cremos. Amém. Digno és, ó Cordeiro, de todo louvor. Graças nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória e o domínio também, para todo sempre. Amém, amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém, amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia. Amém, amém. Podem se sentar. Convidamos todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e que se inscreveram até o início do culto para receberem o sacramento. E aqueles que ainda não são membros da igreja, mas têm o desejo de participar, nós pedimos que aguardem por um instante até que recebam devida instrução, preparo, para juntos em comunhão e em concórdia de doutrina possamos participar deste momento em que Jesus está entre nós. Primeiramente os que estão à minha esquerda, depois os que estão à minha direita, diante do altar do Senhor, e antes os músicos e a Flávia, porque serão entoados cânticos durante a distribuição da Santa Ceia.
seu triunfo celebrar. Cristo a luta terminou e a vitória conquistou. Agonia, mágoa e dor não lhe causam mais horror. Nem a tumba resistiu, Cristo forte ressurgiu. Ele vive e prometeu vida e glória lá no céu. Este prêmio iremos ter e por graça lhe viver. Aceitemos nossa cruz e sigamos a Jesus. Exultai, vinde todos louvar a Jesus, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia em Jesus Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Nos coloquemos de pé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. demos graças ao Senhor e oremos. Gracioso Deus, nosso Pai, agradecemos-te por mais uma vez teres mostrado o quanto nos amas, alimentando-nos com o corpo e sangue de teu amado Filho para a nossa salvação eterna. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente amor para com o nosso próximo.
Guarda-nos nesta fé durante os nossos dias de vida aqui no mundo, para que no dia em que Jesus retornar, possamos, juntamente com todos os anjos, arcanjos e santos, celebrar a festa eterna do Cordeiro com a sua igreja, nos novos céus e nova terra. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que também nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Perdoados, renovados e fortalecidos, podemos voltar aos nossos afazeres diários com a esperança e a certeza da salvação e vida eterna pela fé em Jesus Cristo, o ressurreto e vitorioso. Vamos confiantes e alegres, pois o Senhor estará conosco, nos animando para vivermos a nova vida que temos em união com Ele, buscando as coisas lá do alto, onde Ele vive, a fim de o louvarmos com a nossa vida de amor, de serviço e de testemunho da Páscoa. Cristo vive, nós também viveremos. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoará e te guardará. O Senhor te tratará com bondade e misericórdia. O Senhor olhará para ti com amor e te dará a paz. Amém. Aleluia. Podem se sentar. Cantamos o último cântico, 311 do Inário Luterano, e depois temos os comunicados da vida da igreja. Jesus bendito, quero te servir, pelos teus caminhos, faze-me seguir. Sem a tua graça, não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó divino Mestre, nosso Salvador, venha ao nosso encontro, mostra o teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir. Celeste, faz em nós luzir. Bom dia a todos. Todos são muito bem-vindos, sempre à casa de Jesus, onde Ele se faz presente para nos abençoar. Recadinhos rápidos. Estudo bíblico na quarta-feira vai ser no lar da nossa irmã Osana, tá? Às 19 horas, a partir das 19 horas estaremos por lá e poderemos então aproveitar para estudar mais uma parte do Catecismo Menor de Lutero. Teremos o Nordestão 2023, Congresso Regional do Nordeste, a saída daqui de Casa Amarela para aqueles que estão inscritos, que estão no grupo, vai ser às 20 horas, tá? Então, nos encontramos aqui antes das 20 horas, para que ninguém se atrase e fique deixado para trás, né? Esqueceram de mim. Eu esqueci de colocar, mas na terça-feira haverá reunião de pastores em âmbito nacional, das 9 até as 11, fórum de missão. E à noite nós teremos reunião
da Escola Bíblica, Departamento de Escola Bíblica, às 19h30, tá? Então, terça-feira também tem esses avisos e um convite mais do que especial. Na terça-feira, depois do Nordestão, no dia 25, às 7h30, nós teremos uma palestra aqui com o reverendo Mário Fukui, ele é pastor da Hora Luterana. Ele participará do Nordestão, fará palestras por lá e ele fará uma visita a nós aqui na terça-feira. E nesta terça-feira, então, dia 25, nós nos reuniremos aqui para conversar, para ouvir o que ele tem a nos dizer a respeito desse tema tão importante, que eu não coloquei, eu coloquei ali, liderança cristã. Nós, como cristãos, somos líderes, em casa, no trabalho, na igreja. Todos nós temos essa capacidade de nos colocarmos à disposição e auxiliarmos as outras pessoas. Então, fica o convite para que a gente esteja aqui junto e aproveite a presença do pastor Mário entre nós. Receber visita é difícil, né? E quando a gente recebe, a gente quer se alegrar com os visitantes, especialmente o palestrante dessa ocasião, tá? Então, todos estão super convidados para terça-feira, tá? Não esta, a próxima, ok? Acho que eram esses os recados da semana. Temos agora um recado da presidente, Vilma, por gentileza. Bom dia a todos. As crianças estão na escolinha, mas estão calmas lá, não se preocupem, estão com massinha de modelar, então os papais fiquem tranquilos que eu estou aqui, mas eles me prometeram que iam se comportar. Nós estamos aqui com um edital de convocação para a Assembleia. Por que nós vamos ter uma Assembleia novamente? Vocês podem perguntar, né? É que o nosso irmão aqui, Haroldo, que eu acho que o pastor já falou, né? Está indo morar lá no Sul, e depois vai seguir a carreira dele, que ele quer estudar para pastor. E ele era o nosso vice-tesoureiro, tá? Então, a gente, pelo estatuto da nossa igreja, quando alguém da diretoria sai por algum motivo, né? A própria diretoria faz indicações à votação, e aí sim, né, essa votação acontece e depois, publicamente, a gente convoca a Assembleia. E a Assembleia é que vai dar também, a gente precisa da aprovação de vocês, tá bom? Então, a diretoria da Paróquia Evangélica Luterana do Recife, com base no artigo 11 do seu estatuto em vigor, vem através deste convocar a Assembleia Geral Extraordinária com a pauta única de aprovação da indicação de cargo da diretoria do novo vice-tesoureiro para ocupar a vaga deixada pelo anterior eleito na última Assembleia em decorrência da saída do mesmo. E a Assembleia vai acontecer no dia 30 de abril, tá? E vai ser logo após o culto, às 10h30, aqui na congregação. Era isso, todos estão convidados a permanecerem, rapidinho, a gente só precisa do aval e do apoio de vocês. É isso aí. O pastor quer falar mais alguma coisa? Mais que convidados, estão convocados. Né? Todo membro também participa das assembleias, tá? Como a Vilma comentou, a diretoria fez a indicação de nomes, os nomes foram votados, e vou deixar em suspense, não vou revelar o nome, mas a candidata que recebeu maior número de votos, ela recebeu o convite para fazer parte da diretoria e já aceitou. Então, vai ser só o momento de colocar ali na Assembleia para que todos estejam cientes e deixar registrado em ata para que tenha esse registro, né? Por motivo de transferência do nosso vice-tesoureiro, outra pessoa assumirá o cargo para os próximos 2 anos. Certo? Sem mais recados? Por favor. Bom dia a todos. Hoje nós teremos a nossa barraquinha ali das servas, que, como nós estamos comentando nos últimos domingos, estamos trabalhando agora para a segurança da igreja, então estamos arrecadando
fundos para colocar a concertina ali no muro, que é a grade, né? A cerca, arame farpado, isso. Para evitar, né, que entrem aqui, porque já aconteceu de entrarem 2 vezes nesse último ano. Então, semana retrasada, nós já arrecadamos, se eu não me engano, R$ 484, graças a vocês, é lógico, né? Hoje estamos ali, vai ter bolo de fubá, bolo de chocolate, empadão de frango e uma sobremesa da Antônia, que eu não lembro o que é. Bolo de prestígio? Mousse de prestígio, tá? Então, aproveitem. Está funcionando da seguinte forma, nós temos uma caixinha ali, escrito quanto vale este projeto, então nós deixamos aberto para cada membro colocar ali sua oferta, né, sua doação, na verdade, para ajudar este projeto. Então, focando no projeto e não em vendas, no caso, né? Então, é isso. E em relação ao Departamento de Comunicação, lembrando que temos o informativo ali do mês de agora, o mês de abril, então não se esqueçam de pegar, tá? E é isso. Obrigado. Só para fazer vontade aos de longe, né? Tanta guloseima, e os de longe não vão poder nem sentir o cheirinho. Mas é convite também para eles virem aproveitar as guloseimas, né? Assim, eu me despeço de vocês nessa alegria, e lá na porta de entrada, de saída, nós conversamos um pouco mais. Abençoada semana a todos.